meu nome é Guilherme Félix, sou fisioterapeuta e vou falar nesse vídeo a respeito de algo que acontece constantemente nos estúdios de Pilates, que é o que? É a aula experimental. Então eu vou falar exatamente por que a aula experimental pode matar o seu estúdio. O matar que eu estou dizendo aqui é no sentido de que isso pode prejudicar o funcionamento, realmente o seu negócio, que vai ser o seu negócio dali para frente. Então, se você é fisioterapeuta, trabalha com Pilates e está oferecendo a aula experimental, isso pode surtir negativamente no seu negócio. Bom, Guilherme, mas por que? Todo mundo faz, é uma prática desde o início. A gente, para divulgar o nosso estúdio, a gente precisa estar oferecendo essa aula experimental. Por que desde que todos os profissionais começaram a trabalhar com o Pilates, eles oferecem essa aula experimental? Então, por que isso que vai matar o meu negócio? Por que é isso que vai estar prejudicando? Vamos lá, vamos por partes. Eu acho interessante a gente dividir isso um pouco. Então, a primeira parte é o seguinte: quando o aluno ele vem pela aula experimental, normalmente ele faz essa aula experimental também em diversos estúdios. E não tem nada de errado nisso não, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, se você oferecer uma aula experimental ali espetacular, a gente pode estar pensando que a gente pode conquistar o nosso cliente ali naquela aula e tudo mais. Mas se a gente levar em consideração que a gente ainda não conhece esse cliente, a gente não sabe o que esse cliente tem, o que ele está buscando, quais são os seus objetivos ali no Pilates, por que ele está ali no seu estúdio, como ele chegou no seu estúdio. Então a gente não tem uma base para estar oferecendo a melhor aula possível, a aula espetacular, a aula que ele realmente necessita. Aquele momento ali, ele pode não ser um momento espetacular. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: a aula experimental, ela é uma aula gratuita normalmente, que é oferecida. Então vamos dizer, no mundo dos negócios aí, é como se oferecesse aquele pedacinho do queijo na feira para vender o resto do negócio. Beleza, não tem nada de errado nisso também não. E inclusive vários estudos funcionam assim há muitos anos. Eu mesmo já ofereci muita aula experimental sem problema nenhum, deu certo e tudo mais. Só que eu achei um ponto que fez toda a diferença no meu negócio, que foi parar de oferecer essa aula experimental e oferecer uma avaliação, o que eu chamo às vezes de check-up clínico. Um check-up clínico onde eu vou estar estarei ali avaliando todo o contexto daquela pessoa que está buscando o meu estúdio, no caso. Então ele às vezes é um cliente que chegou com algum quadro de dor, e a gente pode ser muito mais específico nesse check-up clínico, nessa avaliação, e essa porta de entrada vai ser completamente diferente de uma aula experimental. Então, a partir do momento que eu ofereço algo muito mais especial para esse cliente, as chances que ele fique e que ele te identifique de forma diferente, elas são gigantescas. Então, se você, por exemplo, você é um fisioterapeuta, isso eu já ouvi de vários colegas que trabalham com Pilates, que se sentem da seguinte forma: olha, eu não me sinto como um verdadeiro fisioterapeuta trabalhando com Pilates. E eu tenho certeza que isso é uma dor de vários profissionais, Então, se você trabalha com Pilates e sente essa dor, ligue o seu alerta com relação a isso. E se você também oferece isso aqui, essa aula experimental, ligue o seu alerta, faça um teste, ofereça uma avaliação e cobre por essa avaliação. Esse é o outro ponto: cobre por essa avaliação. Se você quer ser valorizado por esse cliente, cobre essa avaliação, cobre esse check-up clínico que você vai estar fazendo com ele. É a sua hora de trabalho, ele vai te ver de forma completamente diferente, pode ter certeza. E as chances de você oferecer algo muito mais assertivo para ele naquele momento são bem maiores do que simplesmente oferecer aquela aula experimental onde você vai passar por todos os aparelhos, passar por todos os movimentos,
vai trabalhar ali no solo, com bola, com acessórios e tudo mais. Então, quando eu comecei a ter como a porta de entrada no meu estúdio o meu consultório, onde eu faço a minha avaliação, aonde eu vou estar ali identificando os pontos chaves assim que aquele cliente precisa naquele momento, e ali eu posso utilizar de vários outros recursos, né? Dentre eles o trabalho de empatia, do receber esse cliente de forma diferente. Ele vai se sentir muito mais acolhido, ele vai se sentir num lugar especial. Você tem que fazer desse momento um momento mais do que especial, porque é esse momento que ele vai tomar a decisão de ficar ali ou ficar no concorrente ou ficar no outro colega do outro lado da rua ou em outro bairro. Então ali é fundamental. Às vezes numa aula experimental a gente não consegue passar tudo isso, porque a gente não vai na dor desse paciente, desse cliente no caso que está te procurando ali para fazer essa aula. Numa avaliação você consegue ser muito mais específico, você consegue identificar, você vai usar toda a sua expertise como fisioterapeuta. Então, se você quer ser visto como um fisioterapeuta que utiliza a ferramenta do método Pilates para tratar esse cliente, para fazer a manutenção da saúde dele, veja só, você precisa avaliá-lo e identificar quais são os pontos que ele precisa ser trabalhado nele, no caso. Então, isso fará toda a diferença, porque ele vai te ver como um profissional totalmente preocupado e focado no problema dele, o que você não consegue fazer simplesmente oferecendo uma aula experimental. Eu sei que eu usei uma palavra pesada, no caso, matar o seu estúdio, certo? Porque isso aqui é justamente para chamar a sua atenção. Eu sei que muitos profissionais trabalham dessa forma, eu mesmo já trabalhei durante anos dessa forma, só que eu mesmo observei que esse cliente, ele acha ali a aula legal, muitas vezes ele começa a fazer o trabalho de Pilates com a gente, mas mantê-lo e ele te enxergar como um profissional é muito mais desafiador se você oferece aula experimental. Quando eu comecei a oferecer o meu check-up clínico, onde eu identifico todas os pontos chaves, aquilo que ele precisa, onde eu tenho que atuar realmente. Por exemplo, eu vou lá e faço um teste muito específico, onde eu vou observar os quadrantes que eu tenho que trabalhar, qual o tipo de movimento que está limitado. Então eu ofereço isso para ele e eu consigo ali no meu consultório mostrar realmente aquilo que ele necessita. Tudo muda, porque ele vai entender que eu estou trabalhando de uma forma muito mais profissional, uma forma, na verdade, muito mais específica, uma abordagem muito mais individualizada, uma aula que vai ser preparada, no caso, para ele. Ou seja, ele vai entender que ele está sendo tratado, e quando ele entende que está sendo tratado, ele se sente especial, e ao sentir especial, ele não importa em te pagar por isso. Vou repetir. Ao se sentir especial, ele não vai importar em te pagar por isso. Ou seja, você vai ser muito mais valorizado. Pode ter certeza disso. Aliás, não tenha nenhuma dúvida disso, tá? Então, você que, como vários fisioterapeutas que já conversaram comigo, fisioterapeutas que trabalham com Pilates, que conversaram e falaram que, poxa, Guilherme, eu realmente não me vejo mais como fisioterapeuta, e é uma dor desse profissional. Eu não me vejo como fisioterapeuta trabalhando com Pilates. Poxa, estou há 5 anos, há 10 anos trabalhando com Pilates, e somente com Pilates, muitas vezes é esse profissional. Eu me vejo apenas como um passador de exercício. E isso acontece, tá? E não tem problema, gente. Mas se a gente quer ser mais específico, se a gente quer realmente tratar o nosso cliente, a gente precisa estar avaliando mais vezes, principalmente nesse início. A gente avalia, reavalia. A avaliação ela é diária, na verdade, que a gente vai estar evoluindo esse cliente para ele se sentir especial dentro do seu espaço, para ele se sentir tratado, para ele te ver como um profissional da fisioterapia que utiliza o método
Pilates como uma ferramenta e não simplesmente como um instrutor de Pilates, o que não tem nada de errado nisso. Mas se você é um fisioterapeuta e quer ser visto como um fisioterapeuta que domina essa arte que é o Pilates, que é o método Pilates, seja ele clássico, seja ele contemporâneo, seja ele New Pilates, seja ele na água, não interessa. Mas se você é um fisioterapeuta e que quer ser valorizado, ser visto como um profissional da fisioterapia que utiliza esse método e que dá resultado, você deve, vou até passar um X aqui, nesse momento, banir a sua aula experimental. É uma dica que eu dou, porque isso funcionou comigo. A partir do momento que eu comecei a oferecer uma avaliação muito mais específica, o meu estúdio, ele encheu e principalmente conseguimos o quê? Manter esse cliente durante muito mais tempo. E é isso que importa. A gente consegue manter o cliente por muito mais tempo, porque ele te vê como um profissional preocupado com ele. Então, se ele tem algum problema naquele início, naquele dia que ele está te procurando, e você identificou aquilo ali e mostrou todo o caminho e o que deve ser feito para ele vai te ver como um fisioterapeuta, um profissional que utiliza o método Pilates como um meio de tratamento. Então ele vai te diferenciar dos outros que só ofereceram para ele aula experimental e foram lá e deram uma aulinha lá de, sei lá, 30 minutos, 40 minutos que seja, passando normalmente a aula experimental ela é passada em vários aparelhos e no solo e na bola e nada específico, muito específico. Normalmente quem não conhece o Pilates, nunca ouviu falar, nunca viu, ele realmente fala, poxa, que legal, que tal, não sei o quê, e ele vai comparar com outro profissional. Agora, se você oferece uma consulta realmente, uma avaliação bem específica para ele e passa depois todo um trabalho a partir daquela avaliação, primeiro, os seus resultados vão ser muito mais eficazes, pode ter certeza disso, que você vai ter um resultado muito mais rápido, muito mais eficaz, muito mais duradouro. Então isso aí é importantíssimo. Isso vai fazer com que ele continue ali, porque ele se sente acolhido, você gerou empatia nele, ele vai querer fazer o trabalho com você sem sombra de dúvida. Então seja mais específico, então procure avaliar cada detalhe, principalmente nesse primeiro contato. E quando você vende essa consulta para esse cliente e ele paga ali essa primeira consulta, é um sinal que ele vai continuar te pagando e te valorizando. Então vamos banir, tá? Esse vídeo é para falar sobre aula experimental, como ela pode matar o seu estúdio. Então é uma forma muito mais simples de tá trazendo isso, porque a avaliação é algo corriqueiro para nós fisioterapeutas, não tem nada de tão especial nisso, mas eu vejo que em vários estudos, vários profissionais que trabalham com Pilates não fazem essa avaliação no princípio, lá no início. Ah, Guilherme, beleza, mas como é que eu vou cobrar essa avaliação? O cliente está chegando ali agora e tudo mais. Bom, você pode fazer algumas formas. Você pode cobrar um valor cheio daquela avaliação ali de início de trabalho. Você pode também pegar esse valor e dissolver, por exemplo. Vai que esse cliente fechou lá com você um plano de tratamento, um plano de Pilates de 3 meses, ou de 4 meses, ou de 5 meses, ou de 6 meses, depende de como você utiliza isso no seu estúdio. Ele vai o quê? Você pega esse valor, vamos supor lá que você colocou uma avaliação R$100, R$120 para ficar mais fácil o cálculo para a gente aqui. Colocou lá R$120. Vou pegar uma caneta aqui. R$120 você pode, num plano de 3 meses, o que você vai fazer? Divide isso por 3 e joga o valor nos meses que esse cliente vai fazer ali de Pilates naquele primeiro plano que ele fechou com você. Tá joia? Então vamos supor lá, vamos lá. Aqui vai dar o quê? R$40, beleza? R$40 a cada mês. Então se ele tem lá, vamos pôr um plano aqui, eu vou colocar um número para ficar mais arredondado, mas vamos lá,
um plano aí de 3 meses, você coloca que é R$300 a cada mês, né? Isso aqui vai ser vezes 3, beleza? Desses R$300, na verdade, você colocou aqui, esses R$40, ele vai pagar 340 por mês, sendo que ele teve uma avaliação muito específica, uma consulta ali com você, você vai caprichar nessa consulta, vai ser a consulta dos deuses ali, você tem que caprichar, porque é a hora da sua conquista, é a hora que você vai conquistar esse cliente, é a hora que você vai fazer ele entender a necessidade dele fazer o método Pilates, por que ele vai fazer, o que ele precisa, o que o corpo dele está apresentando naquele momento, que ele precisa se movimentar utilizando esse método, que é o método Pilates, no caso, beleza? Então é muito simples, então você pode pegar a avaliação, a consulta que você colocou lá no início e jogar no seu plano, no plano do Pilates, no caso. Inclusive você pode chamar isso de plano de tratamento, não tem problema. Se você é fisioterapeuta, quando você chama isso de plano de tratamento, o cliente vai te ver de uma forma diferente, pode ter certeza disso. Ele realmente vai te ver como um profissional, tá? Não somente como um passador de exercícios no Pilates. Então a gente está mostrando aqui que é um método que a gente pode estar utilizando para o nosso cliente no início, quando ele está te procurando, você pode começar a fazer dessa forma. Primeira coisa, vamos lá, banir a aula experimental. Banir a aula experimental. Escreva isso. Se você está vendo esse vídeo até agora, é porque você se interessa. Provavelmente você é um fisioterapeuta que trabalha com Pilates ou um empresário que é dono de um estúdio de Pilates e pode estar estranhando isso, porque é muito usado nos estúdios de Pilates, mas essa aula experimental pode estar matando o seu estúdio. Essa aula experimental pode estar matando o seu estúdio. Ela era muito bem-vinda quando ninguém sabia o que era Pilates. Muita gente não sabia. Vamos lá, o Pilates ele apareceu para a gente no início dos anos 2000, certo? Então muita gente não conhecia que danado de Pilates é esse. O que é esse método? Quem é que trabalha com isso? O que esse método faz? Como é feito? Quais são os aparelhos? Eu nunca ouvi falar disso, isso nunca apareceu na televisão. Então, nessa época, fazia sentido utilizar essa aula experimental. Fazia todo sentido utilizar a aula experimental, porque não existia um número grande de profissionais trabalhando com Pilates e não existia essa divulgação em massa do método Pilates. Não existia o número de estúdios que existem hoje em várias cidades. Então a aula experimental ela era a porta de entrada para conhecer realmente o que era esse método. Mas hoje nós temos um número muito grande de estúdio em toda cidade que a gente vai, por menor que ela seja, a gente consegue encontrar um profissional trabalhando com Pilates. Graças a Deus, ainda bem que a gente consegue encontrar esse profissional trabalhando com o método Pilates, que é um método fantástico para o corpo, para a saúde, para a mente, para trabalho respiratório, enfim, tem vários benefícios que a gente sabe muito bem disso. Então, hoje com a internet é muito fácil essa divulgação. Então, se a pessoa hoje tem alguma dúvida, ela busca na internet, digita lá Pilates, método Pilates, o que é, vai aparecer muito conteúdo a respeito do Pilates, muitos exercícios, muitos estúdios. Então ali ela vai conhecer o que é o método Pilates e ela quer às vezes sentir como é uma aula de Pilates e tudo mais. Só que quando você não oferece uma avaliação específica para ela e ela vem por essa via de entrada, ela pode ali entrar, pode gostar daquela aula, pode ali estar comprando um plano com você, porém a chance dela continuar, ou seja, a chance dela também te ver como um profissional da fisioterapia, por exemplo, elas são pequenas. E eu vou contar isso e por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque certa vez, dentro do meu estúdio, eu já trabalhava há um bom tempo com Pilates, eu trabalho há 12 anos com Pilates. Certa vez um cliente meu virou assim para mim, do nada, e eu não só trabalho com Pilates, eu tenho um consultório, eu trabalho já com consultório também
há mais tempo, eu trabalho, né, eu sou osteopata, então eu trabalho com osteopatia, eu trabalho com acupuntura desde 2006, né? Então há bastante tempo que eu já trabalho com terapia manual, com atendimento com acupuntura, com RPG eu trabalhei muitos anos, então com esse atendimento individualizado, então eu já fazia esse trabalho, mas eu comecei forte com Pilates em 2008 e certa vez um cliente, até conhecido, até amigo meu, ele soltou uma que me doeu, senti uma dor ali e engraçado que é uma dor que, conversando com vários fisioterapeutas que trabalham com Pilates, eu encontrei vários fisioterapeutas com a mesma dor que eu senti naquele momento. E a dor foi a seguinte: ele virou para mim e falou assim, meio que brincando assim e tal, ele soltou meio que sem querer que isso não é trabalho. E aí eu fiquei calado naquele momento. Ele falou, não, mas eu acho que eu comentei que eu estava cansado e tal, meio que final de ano. Eu falei, não, cara, mas isso não é trabalho, você não trabalha. Eu falei, o quê? Não trabalho, né? Fiz várias formações no Pilates. Nessa época eu ministrava um curso de Pilates e aquilo estava muito aprofundado dentro do Pilates. E cara, aquilo ali me caiu uma tonelada de fichas. Foram fichas e fichas e fichas caindo. Não tive reação naquele momento, não tive reação. Apesar de já ter feito pós-graduação em ortopedia, já ser uma acupunturista, né? Eu fiz uma especialização de 2 anos e meio na acupuntura. Eu não lembro se nessa época eu já tinha começado a osteopatia, mas já tinha feito cursos de quiropraxia, shiatsu, tuiná, auriculoacupuntura, etc. Curso para tudo quanto é lado. E ter que ouvir, né, de um aluno, uma pessoa conhecida minha, de que aquilo ali que eu estava fazendo não era trabalho. E a culpa era de quem? A culpa era minha. A culpa foi 100% minha. Eu entendi isso na hora? Não. E talvez muitos de vocês aqui, que chegaram até agora nesse vídeo, não entendam isso por enquanto. Mas eu não entendi naquele momento também que a culpa era 100% minha. Eu não assumi naquele momento a autorresponsabilidade. Qual que seria a minha autorresponsabilidade? Por que a culpa era minha? Pô, é aquele cara ali que está falando, é ele que está me desvalorizando. E isso acontece muito, gente. Acontece muita gente, muito fisioterapeuta que fala que o meu cliente não me valoriza, eu sou coitadinho, e fica só na reclamação, mas não age. E a primeira ação é o que? Assumir a responsabilidade. E por que a responsabilidade ali era minha e 100% minha? Foi porque eu não demonstrei o meu valor para aquele cliente naquele momento. Dói, é dolorido. Mas se você já passou por uma situação dessas, que essa situação que eu passei ou algo semelhante, muito provavelmente a culpa é sua e somente sua. Agora, o X da questão é o seguinte: o que eu vou fazer daqui para frente? Qual será a minha atitude? Qual será a minha postura em relação a isso? E é isso que vai fazer total diferença na sua carreira, seja dentro do Pilates, seja dentro de, sei lá, qualquer profissão na verdade, mas seja dentro do seu consultório, seja dentro da sua clínica, seja dentro do seu estúdio. Então, é a forma como você passa o seu valor para o seu cliente que fará total diferença. Vou repetir, a forma como você passa o seu valor, ou seja, como você gera valor para o seu cliente. É isso que vai te diferenciar, é isso que vai fazer com que o seu cliente te veja como um profissional de verdade. Então, se a sua dor poxa, eu não sou mais um fisioterapeuta, eu sou apenas um instrutor de Pilates, para de lamentar agora. E uma atitude, essa aqui é uma dica que eu estou te dando.
como você pode começar a se valorizar mais, como o seu cliente vai te ver de outra forma, como ele vai te ver como um profissional. Você não estudou a fisioterapia? Então, você não aprendeu a fazer uma anamnese, uma avaliação, um exame físico, etc., identificar muitas coisas? Então, por que você não faz isso no Pilates? Por que você não utiliza isso no seu estúdio? Tá? É uma dica que eu dou e te falo que comigo a história começou a mudar completamente quando eu comecei a utilizar esse, que eu chamo na verdade de um check-up clínico. Eu chamo de check-up clínico. Eu tenho um check-up clínico integrativo que eu utilizo até um tratamento, eu utilizo todas as técnicas que eu uso da terapia manual, né, que é da osteopatia, ou da quiropraxia, ou técnicas de tuinate, shiatsu, etc., ou a acupuntura, que eu utilizo no consultório. É uma consulta, né, que eu utilizo. Eu faço todo o check-up clínico e faço uma intervenção clínica ali, terapêutica ali, no caso. E normalmente meu tratamento, a parte de movimento vem todo do Pilates, tá? É a minha porta de entrada. Mas também há aqueles clientes que estão procurando o Pilates, eles já vêm assim, olha, eu quero o Pilates, foi me recomendado o Pilates, eu gostaria de fazer o Pilates. Bom, vamos lá, nós vamos fazer um check-up clínico, que é uma avaliação, onde eu vou identificar tudo aquilo que você está precisando. Tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que nesse momento o seu corpo precisa ser trabalhado. Você vai saber disso numa aula experimental? Não vai. Com certeza não vai. Você vai precisar de fazer uma avaliação muito mais específica. Muito mais específica. E isso vai te dar um valor, vai subir o sarrafo. Ele vai te ver como outro profissional. Ele vai te ver totalmente diferente do fisioterapeuta ali da esquina que ofereceu para ele uma aula experimental, deu uma aulinha de meia hora, passou ele em todos os aparelhos e tchau e benção, mais nada. Não, você olhou para ele, olhou nos olhos dele, você perguntou sobre a vida dele, o que ele está passando, quais são os objetivos, o que ele está precisando ali. E a partir da hora que você identificou tudo isso, você vai, nessa primeira aula que você vai dar para esse cliente, você vai dar a aula dos sonhos para ele. Dos sonhos. Você vai direto no ponto. Só para você ir direto no ponto, você precisa saber onde é esse ponto. Você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa saber onde esse cliente quer chegar. Porque você vai ter que perguntar isso para ele. Quais são os seus objetivos? O que é que você quer com o Pilates? O que você está procurando realmente aqui? Por que você chegou aqui? E isso você precisa de tempo. Você precisa gerar valor para esse cliente. E aí, a partir dessa aula fantástica que você vai colocar ali, vai ser muito mais fácil, mas muito mais fácil, você está vendendo o quê? O seu tratamento, você está vendendo o seu plano de Pilates, que vai estar aqui, ó, com a avaliação embutida aqui por mês. No caso, plano de 3 meses, plano de 6 meses, anual, etc. Não importa, porque as chances são que, se você faz aqui, ao invés da aula experimental, a avaliação ou o check-up, né? O check-up, que você vai ser visto como um fisioterapeuta de verdade e que sabe utilizar o método Pilates para esse caso, para esse cliente que chegou aqui, tá? E não vai ser só mais um instrutor de Pilates, simplesmente um passador de exercícios. E é uma dor, eu sei que é uma dor do fisioterapeuta, porque eu já senti essa dor quando eu ouvi desse meu cliente lá muitos anos atrás, ele me falando: cara, isso não é trabalho, isso que você faz não é trabalho. E nessa época eu trabalhava de bermuda, descalço e tal, ali no estúdio, por causa do tatame. Eu olhei para mim e falei: poxa vida, será que isso realmente é um trabalho? Primeiro eu pensei, pô, mas esse cara, coloquei a culpa nele, né? Mas depois uma tonelada de fichas foram caindo na minha cabeça. Uma tonelada de fichas. E uma coisa que eu comecei a fazer, que deu muito certo, eu tenho certeza que se você fizer
vai dar certo é realmente começar a fazer essa avaliação. Você pode chamar de avaliação, você pode chamar de check-up clínico, você pode chamar do que você quiser. Você pode criar, mas o importante é que você realmente demonstre esse valor e identifique o que ele está precisando e ofereça o melhor tratamento, o tratamento dos sonhos, ofereça a melhor aula de Pilates que essa pessoa já viu, ou já passou, ou se ela nunca passou, ela nunca vai passar por uma igual. E é isso, pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, faça com que esse vídeo alcance o maior número de fisioterapeutas que trabalham com Pilates, porque assim a gente vai estar o quê? Ajudando a nossa profissão a crescer cada vez mais.